as derivadas de ordem superior. A gente viu que uma função é derivável quando existe aquele limite que me dá a derivada. Então, se eu tenho uma função f de x que eu quero calcular a derivada, f é derivável em x? Se eu tenho essa pergunta, f é derivada em x? O que é a derivada? A derivada é um limite que nascia de um ΔY sobre o ΔX. Eu pegava f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h, quando h tendia a zero. Então, a derivada nem sempre existe, porque limite pode não existir. Então, a derivada, quando existia, era um número. Esse número aqui me dava o coeficiente angular da reta tangente. Então, tinha uma interpretação geométrica para ele. Mas quando a gente pega uma determinada função, imagina que a gente tem essa função f de x aqui, igual a x ao quadrado. Quem que é a derivada da função x ao quadrado? Pela regra do tombo, isso aqui fica 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que fica 1 no expoente, então fica 2x. Então, a hora que a gente calculou a derivada da função x ao quadrado, usando a definição e tal, agora, não precisa mais de definição, isso aqui é x elevado a n, a gente usa a regra, tombo e subtrai 1 do expoente, beleza. Isso aqui é uma nova função, não é? Eu poderia chamar essa função aqui de uma função g de x. Então, dada essa função g de x, como sendo a função 2x, essa função aqui é derivável? Perguntar se essa função é derivável é perguntar se vai existir esse limite aqui para essa função. Então, ao invés de f, entraria g. G de x mais h, g de x sobre h, faria a mesma pergunta. Existe isso? Ah, mas a gente conhece a regra, isso aqui é uma constante vezes a função. Então, eu posso calcular a derivada dessa função 2x? Posso. Repita a constante, a derivada do x é 1. Então, isso dá 2. E, na verdade, como isso aqui é uma reta, a derivada me responde quem é o coeficiente angular dessa reta, que no caso que é 2. A reta tangente coincide com a função, que é uma reta. Então, essa aqui está me respondendo quanto vale o coeficiente angular em cada ponto. Então, por exemplo, no 3, o 3 é elevado no 9 pela função. Qual é o coeficiente angular da reta no ponto 3, 9? É 2 vezes 3, que é 6. Esse coeficiente angular é um número. Quanto que vale esse coeficiente no 0, que é a origem? O 0, 0 lá, ó, vale 2 vezes 0, a reta é horizontal. Faz sentido. Então, a derivada me responde a isso. Agora, se eu olho para essa função inicial aqui, x ao quadrado, esse 2 aqui é a derivada segunda. Eu peguei a função derivada é a função 2x, eu estou derivando a função derivada. Então, isso aqui é a derivada da derivada. Então, eu posso calcular essa derivada? Se existir o limite, ou se eu puder usar as regras e concluir quanto ela vale, sim, quanto ela vale. Então, a gente pode falar que se uma função tem derivada, então olha só, então vou dizer assim, se existe a derivada de f', ó, se f' é derivável, a gente pode calcular a derivada da derivada. Então, a derivada da derivada, a gente denota por f duas linhas. Isso chama derivada de ordem superior. Então, essa derivada de ordem superior aqui é porque a gente vai estar derivando a derivada. Então, tá vendo que esse 2 aqui também é uma função? É uma função constante. Eu posso derivar aquela ali? Posso. Desde que, se eu tiver f duas linhas derivável, eu tenho a derivada da f duas linhas. Eu vou ter a função f três linhas, que é a derivada da derivada segunda. Só que aí, de 3 em diante, se eu falar assim, olha, a derivada de ordem 3 é derivável, a derivada terceira é derivável. Existe a derivada de ordem 4? Aí, tá vendo que colocar um monte de linha, a gente encontrar assim, eu quero calcular a derivada 10 vezes sucessivas. Calcula derivada, 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 derivei 10 vezes. Então, a partir do 3, a gente usa uma nomenclatura assim, ó. Até o 3 a gente usa 3 linhas. Do 3 em diante, a gente usa esse expoente aí, ó. Então, se eu falar da derivada de ordem n, eu não falo mais... Então, aqui, ó, eu estou com a derivada de ordem n menos 1. Quem que vai ser a derivada de ordem n? Vai ser a derivada daquela ali. Eu vou pegar a derivada de ordem... Vou escrever melhor aqui, ó. O que que vai ser a derivada de ordem 4? Vai ser pegar de 3 linhas, vai pegar 3 linhas e calcular a derivada. O que que vai ser a derivada de ordem n? Eu vou pegar essa aqui e derivar. Eu vou achar a derivada de ordem n. Ok? Aqui está do lado contrário. Então, eu posso calcular a derivada da derivada, derivada da derivada. Algumas funções,
funções polinomiais, a gente vê que sempre o grau diminui. Então, quando a gente pensa num exemplo aqui, ó, à medida que a gente vai calculando a derivada, se eu pegar a função aqui, ó, f de x igual a x a quarta menos 2x mais 4. Quem que vai ser a derivada primeira dessa função? Pegar essa função e calcular a derivada. Ah, é uma subtração, então basta que eu calcule a derivada de cada um separadamente. Então aqui vai ficar a derivada do primeiro função, regra do tombo, 4, subtrai 1 do expoente, menos, constante aqui, 2, derivada do x, 1, mais 0. Então essa aqui é uma nova função. A derivada primeira aqui foi a função de grau 4 era a função, a derivada que é um polinômio ficou de grau 3. Então, quem que vai ser a derivada segunda dessa função? Ah, vai ser 4 é constante, repete, derivada do x ao cubo aqui, 3, vai ficar 12x ao quadrado. 3 vezes o 4 deu 12, subtraiu 1 do expoente, ficou o que era cubo, ficou quadrado. Menos 0. Posso calcular a derivada de ordem 3? Posso calcular a derivada de ordem 3. Então, essa derivada terceira aqui, até o 3 a gente usa linha, isso fica 24x. Por que 24? Porque o 12 é constante, repetiu 12, tombei o 2. Então, tombo o 2 aqui, 2 vezes 12, 24. O expoente subtrai 1, fica 2. Quem que é a derivada de ordem 4? Aí, de 3 em diante, a gente não usa mais derivada de ordem 4 aqui, vai ser 24. Quem que vai ser a derivada de ordem 5? De ordem 5 vai ser derivada da constante, 24 aqui, porque a derivada do x dá 1, né? Aí vai dar 0. Ué, então quem que é a derivada de ordem 50? Eu posso calcular? De ordem 10? De ordem... Todas as que forem depois dessa aqui, quem que é a derivada do 0? É 0. Então eu posso calcular a derivada de ordem 6 aqui, só que não vai mudar, vai ser 0. Quem que é a derivada de ordem 5? Ó, de ordem 7, 0. De 8, 0. De 8, assim por diante. Certo? Então, a gente pode ir calculando a derivada da derivada quanto existir, né? Em determinado momento na função polinomial, ela vai ficar toda nula. Agora, se a gente tiver a função 2 elevado a x, só relembrando da função a elevado a x, quem que é a derivada? Derivada da função exponencial, para a maior que 0 e a diferente de 1, essa aqui é a função exponencial. A derivada dessa função é o próprio a elevado a x vezes o ln da base, ln do a. Então, vamos fazer um exemplo numérico aqui, né? Substituindo a mesmo por um valor. Então, se eu tiver aqui a função 2 elevado a x. Quem que é a derivada primeira de 2 elevado a x? Vai ficar 2 elevado a x vezes o número, que é o ln da base, que é ln de 2. Então, essa função aqui, eu poderia escrever assim, ó, ln de 2 vezes 2 elevado a x. Então, ln de 2 é um número vezes 2 elevado a x. Por que eu escrevi com esse formato? Porque isso aqui é uma constante. Se é uma constante, na hora de derivar, eu repito a constante. Ó, quem que vai ser a derivada segunda dessa função? Repete a constante, ln de 2, e deriva 2 elevado a x. Ué, mas 2 elevado a x a gente já derivou, a gente já sabe quanto vale, ó. Isso aqui vai valer 2 elevado a x vezes ln de 2. Ó, então vai ficar ln de 2 vezes ln de 2. Vai ficar um ln de 2 ao quadrado vezes 2 elevado a x. 2 elevado a x. Então, eu posso calcular a derivada de ordem 3? Ué, vai ficar aparecendo um ln ao cubo aqui, porque vai aparecer de novo um ln da base. Agora, a função exponencial que a gente mais estuda no cálculo disparado é a função e elevado a x. A base é. Por quê? A derivada dela, tirando a função nula, a derivada da função nula é a função nula. Tirando a função nula, a única função que a derivada dela é ela mesma, porque ficaria um ln de e aqui, ó, e o ln de e, a gente sabe que é 1. É log de e na base e. Quanto que vale? 1. Então, essa função aqui, ó, você falar, quem que é a derivada segunda dela? A derivada segunda dela é o próprio e elevado a x. A derivada terceira, o próprio e elevado a x. Derivada de ordem 50, o e elevado a x. Então, eu posso derivar, na cálculo 3, lá na equações diferenciais, essa função é muito, muito utilizada. Então, ela tem essa característica que é muito rica de a derivada dela é ela mesma. Agora, a gente tem outras notações de derivada superior. Então, se a gente tivesse a função aqui, ó, y igual a f de x, a derivada primeira, a gente denota muito f' de x.
Eu não gosto de y', porque y', você fala assim, você está derivando em relação a quem? Eu não estou dizendo que o y poderia ser uma g de t, por exemplo, então esse y' seria a derivada em relação a t. Então, se eu estou falando que é em relação a x, para não gerar dúvida, o que a gente costuma fazer é usar ou a notação de linha quando está com formato de função, eu estou dizendo quem é a variável é x, ou a notação diferencial, que é essa aqui, ó, derive y em relação à variável x. Essa nomenclatura aqui também é muito usada, essa notação. Então, se a gente tiver essa função e a gente quer calcular a derivada da derivada usando notação diferencial, a gente vai ter a seguinte situação. É como se a gente viesse aqui e falasse assim, ó, vou calcular essa derivada, coloquei uma linha. Vou calcular essa derivada, vou colocar um dx aqui de novo, ó, vou calcular essa derivada. Isso não é um quociente, né? Isso aqui a gente lê dy dx. Então, eu vou derivar de novo dy dx em relação à variável x. Isso motiva, a gente fica com esse d, perto desse d, fica parecendo que vai ter um d ao quadrado aqui, mas eu não vou usar parênteses, porque eu não quero uma nomenclatura que tenha muitos caracteres. Então, esse dx vezes dx é como se fosse um dx com parênteses ao quadrado, mas eu não quero. Então, eu quero... A gente convenciona em matemática que a derivada segunda, que é denotada por f2' de x, no caso de função, aqui é denotada d2y dx2. É assim que a gente lê, ó. A gente lê assim, ó, d2y dx2. É assim que a gente lê. Então, se a gente for calcular a derivada de ordem 3, que ela ali é a derivada segunda, a derivada de ordem 3 vai ficar assim, ó, d3y dx3 vai ser a derivada terceira daquela função. Se for a derivada de ordem n, então, a derivada de ordem n ficaria dny dxn, isso é a derivada de ordem n, a gente viu que usaria linha só até a de ordem 3, e dali em diante a gente usa esse n entre parênteses no expoente. Então, se a gente falasse assim, olha, y é igual a seno de x, calcule a derivada dessa função, isso é um exemplo. Calcule a derivada dessa função. Então, eu vou calcular quanto que vale dy dx. Eu não vou usar linha, para ficar claro que eu estou derivando em relação a x. Então, a derivada do seno é cosseno de x. Ah, eu posso calcular a derivada segunda? Posso, porque a função cosseno também é derivável. Então, essa derivada segunda aqui vai ficar, derivada de cosseno é seno com sinal negativo. Então, é menos seno. Posso calcular a derivada disso aqui? Posso também. Então, a hora que a gente vê aqui agora, ó, a derivada de ordem 3 dessa função aqui, então, d3y dx3, o menos é constante, repete o menos, a derivada de seno era cosseno. Posso derivar essa função aqui ainda? Posso. A derivada de cosseno vai ser menos seno. Aí vai ficar o menos com menos, vai voltar essa aqui, ó, na hora que a gente calcular a derivada quarta dela, vai ficar menos seno. Ou seja, voltou naquela primeira função inicial. Essa aqui, a hora que a gente fez isso, a gente volta na função y, que era menos multiplicado por menos aqui, a gente volta na função seno de x. Então, ela é cíclica. A hora que eu derivei uma vez, eu obtive uma diferente. Derivei duas vezes, obtive o oposto daquela primeira. Derivei de novo. A hora que eu derivei, aqui faltou um 4. Opa! d4y dx4, derivada de ordem 4, é a própria função que estava lá no início do exercício, a função seno, que a gente derivou. Então, eu posso derivar a derivada. Isso já não tem uma interpretação geométrica, isso tem uma interpretação até física, tá? Mas geométrica, isso não tem uma interpretação igual ao coeficiente angular da reta tangente, a derivada segunda e terceira não vai ter essa interpretação mais.